Estranho? Começou? Boa noite, gente. Hoje, Dia das Mães. São 20 e 29. Renata, boa noite. Em princípio, antes de começar a apresentação, queria desejar um feliz Dia das Mães. Tudo de bom para aquelas que nos colocaram no mundo, essas pessoas maravilhosas, as mães, aqueles que têm, aqueles que não têm, certo? Mas que tenham muita saúde, muita felicidade. Doutor, boa noite Helena, boa noite Renata, boa noite Ju. E desejo um feliz Dia das Mães. O pessoal tá no domingo, finalzinho de domingo aí, já chegando naquela parte da tranquilidade. Eu sei que é bem atípico fazer uma live no Dia das Mães, no domingo, mas em tempos de isolamento social a gente vai se adaptando. Eu acho que o assunto muito pertinente, muito importante, o assunto que vamos conversar hoje. Aliás, é um presente para as mães, né? Para as mães, para os avós e para os avós. A nossa live de hoje. Antes de tudo, vou me apresentando. Juliette, boa noite. Boa noite, Mota. Vou me apresentando porque o assunto é extenso, então eu vou deixar bastante tempo para o doutor poder conversar conosco. Né, meu nome é Jefferson Arouche, tenho 44 anos de idade, sou policial militar há 23 anos, sou graduado em Segurança Pública, graduando em Ciências Humanas, pós-graduando em Ciências Políticas, sou aprovado no processo seletivo para vereança no Partido Novo e estou aqui hoje para trocar uma ideia à vontade, para tirar dúvidas com o doutor Daniel Gibaldi sobre a Covid-19. O doutor Daniel Gibaldi, ele é pesquisador titular em saúde pública da Fiocruz, pesquisador titular em saúde pública pela Fiocruz, doutor em microbiologia e imunologia, conselheiro titular do Conselho Regional de Biologia. Nosso convidado hoje chama-se doutor Daniel Gibaldi e ele vai trocar uma ideia conosco. Peço, como todas as lives, que vão colocando as perguntas e a minha gerente para todos os assuntos. Dona Helena Arouche vai separando aí as mais relevantes, ou nem sempre as mais relevantes, mas aquelas que dá tempo, né, para a gente conseguir colocar o assunto em pauta, tá? Isso vai rolar de acordo com a live, vai ser bem tranquilo, bem calmo, e a intenção é que a gente consiga tratar o assunto, trazer o assunto da ciência. Boa noite, Helena, boa noite, Érica, boa noite, Queiroz. Trazer o assunto da ciência para o nosso dia a dia e tirar nossas dúvidas com uma pessoa que é especialista no assunto, né? A melhor prevenção é sempre a informação, né? A melhor prevenção sempre será a informação. Já dizem, né, que ele tem o conhecimento, detém o poder. Bem, vou passar os dados para poder chamar o doutor. 163 mil pessoas infectadas hoje, domingo, dia 10 de maio, pela Covid-19. 61.685 recuperados, graças a Deus. 11.123 mortos pela Covid-19. E isso em âmbito nacional. Aqui no Rio de Janeiro, 17.062 pessoas infectadas. 1.714 pessoas vieram a óbito. Em São Paulo, 45.444 pessoas infectadas. 3.709 pessoas vieram a óbito. Boa noite, Luana. Boa noite a todos os convidados. Vou chamar agora, então, diante desses números, o doutor Daniel para trocar ideia conosco. Agradeço, doutor Daniel, pela participação, pela boa vontade.
Doutor Daniel está sendo conectado. Daniel, boa Oi, noite, meu Jefferson, amigo. tô te ouvindo, boa noite. Tô dando uma ajeitada só na altura aqui. Tá Perfeito. Tá conseguindo me escutar bem? Muito bem. E também a nossa tela tá bem feita aqui. O crânio aqui é grande, Sim. ele sai um pouquinho da tela. Eu também estou preocupado aqui com... Então, primeiro eu gostaria de Daniel, agradecer aqui... Sim. Gostaria de agradecer aqui o convite, extensivo também ao Machado, que foi quem entrou primeiramente em contato, quem teve o primeiro contato comigo. É importante a gente poder estar falando de temas que estão afligindo, né, a nossa sociedade, e principalmente falar sobre ciência, no momento em que a ciência está sendo tão desacreditada, né? Nesse momento, a ciência ainda continua, infelizmente, sendo algo que as pessoas acham que não fazem parte das suas realidades. E é importante esse contato entre os pesquisadores, entre quem faz a ciência e a população, que é a população que tem as benesses pelo que a ciência nos traz, né? Então, além de ser parte também da nossa profissão, a divulgação científica. Então, cada vez mais a gente tem buscado essa interação com as pessoas, com a população, explicando e aí tentando trazer sempre de maneira mais didática e menos tecnicista as questões científicas. Perfeito. Daniel, eu vou começar com uma pergunta, né? Eu acho que é de todos aqui. Eu posso Pode, só, na verdade, só fazer aquelas dois esclarecimentos. Primeiro, eu sou pesquisador da Fiocruz, no momento eu estou conselheiro do Conselho de Biologia, mas nesse momento eu não estou representando diretamente nenhum dos dois, né? Nesse momento, o que eu estou dizendo aqui não é necessariamente uma orientação de nenhuma das instituições das quais eu faço parte, tá? E outra coisa, mas obviamente o que a gente vai discutir aqui são tudo baseado em evidências, em artigo científico que está sendo divulgado cientificamente, então certamente vai estar em consonância com o que essas instituições também estão passando para a população. E o segundo esclarecimento até em respeito ao grupo, eu tenho um grupo de amigos do Instituto, né, os colegas do Instituto que são os responsáveis pelo laboratório de referência em vírus respiratórios, sarampo, que são os especialistas que estão diretamente de frente, é o grupo de referência do Ministério da Saúde para essa pandemia. Então, eles são, de fato, os especialistas, embora seja um conhecimento que está sendo, uma vez que o vírus não existia, não havia sido descrito até dezembro, então está sendo construído ao longo... Então, obviamente... mas por que você está aí falando? Bom, eu tenho... eu estou caindo? Não só uma bagagem de trabalho... Tá travando o vídeo, você tá... Tá travando, né? Oi, voltou. Voltou. Melhorou? Já. Melhorou, tá ótimo. Então, assim, como eu ia dizendo, eu sou especialista, sou pesquisador em saúde pública, trabalho já há algumas décadas com infectologia, diretamente relacionado com o tema de interação entre patógenos e os hospedeiros. Então, os meus principais temas de estudo, temas de trabalho. Eu brinco com as pessoas, agora mesmo estava falando há pouco com uma aluna, que, na verdade, o fato da gente sair, a gente está cumprindo plantões no instituto e tal, a gente tem um cuidado que, para a gente, o cuidado de sair na rua é como se fosse uma segunda-feira normal para a gente. Vestir máscara, passar álcool na mão, é um dia que, infelizmente, acaba sendo um dia normal, porque a gente está o tempo todo trabalhando com esses cuidados, né, com relação a esses patógenos. Perfeito. Só esses esclarecimentos. Pode ir lá, vamos perguntar. Aí eu tinha um roteirinho para a gente poder depois seguir para ter o entendimento inicial das perguntas, mas vamos já tocar as perguntas aí, não tem problema. Perfeito. Vou fazer a primeira e você vai
dando seguimento. Show. Tá bom? Se eu tiver mais alguma pergunta aqui, eu levanto o dedo e peço. Fechado. O que é a Covid-19 de fato, Daniel? Então, essa é uma pergunta importante. Até, de repente, já deixar claro para todo mundo que está assistindo aí para a gente. Vou botar a listinha aqui, quer dizer, se a gente seguir, a expectativa de seguir no roteiro é explicar o que é a Covid, de onde surgiu, como é que você pega a doença, as recomendações de limpeza, a utilização de EPIs, falar sobre também testes laboratoriais, o que fazer, onde fazer, quais são os tipos, possíveis sintomatologias, como procurar o sistema de saúde, até quando a pandemia eventualmente pode persistir, falar sobre um pouco de fake news e eu tinha posto também na lista de falar sobre medicamentos, vacinas, mas a Gabriela já tinha abordado na sexta-feira uma live ótima, eu assisti, e ela já abordou um pouco disso, então evitar entrar nesse tema que já foi abordado lá no outro. Mas então, falar o que é a Covid, quer dizer, e aí para isso a gente precisa ter dois conceitos principais. A Covid é a sigla que significa Coronavirus Disease 19. Então, Covid-19, corona, de corona, de vírus, e disease, que é doença em inglês. Então, é doença causada por um coronavírus que foi descrito em 19. E aí, a segunda coisa que a gente tem que especificar que esse vírus ele se chama SARS-CoV-2. Já existia um SARS-CoV-1. E o que é o SARS? O SARS é Severe Acute Respiratory Syndrome. Então, é síndrome aguda respiratória severa. Então, existem alguns vírus que causam essa síndrome, e um deles é esse, que é o 2, SARS-CoV-2, que é esse que foi descrito em dezembro do ano passado, que é o coronavírus 2. Tá? Então, o que é a Covid? A Covid é a doença causada por esse vírus. Falar um pouco do histórico disso rapidamente, para a gente também não estourar muito o tema. Então, ele foi descrito inicialmente lá em Wuhan, todo mundo já deve ter entrado em contato com essa informação, que fica na China, República Popular da China, final de 2019, e os vírus, esse coronavírus, coronavírus, de maneira geral, eles são amplamente encontrados, normalmente já em contato, interagindo com os seres humanos. Só que esse, especificamente, ainda não havia sido descrito. Tá? Então, assim, tem algumas questões a gente pode ir abordando mais para frente. E aí, talvez o importante que seja uma coisa que eu acho que até na outra live houve uma discussão, é de onde é que surgiu o vírus, se o vírus poderia ter sido manipulado, se poderia ter... Né? Houve essa pergunta, não foi? E isso é uma coisa que alguns grupos abordaram isso. E assim, já está praticamente pacificado, mas é óbvio que a ciência nunca é imutável. A ciência está o tempo todo sendo refeita, o tempo todo sendo revista pelos pares. O que é a revisão de pares? É quando a gente tenta fazer aquele mesmo procedimento e ver quais são os nossos resultados. Então, os resultados, se eles se mantêm. E nesse sentido, então, já está bem pacificado de que esse coronavírus ele tem uma similaridade, esse que está nos atingindo, o SARS-CoV-2, uma similaridade muito grande com um coronavírus de morcegos. Então, em torno de 96%, algo nesse sentido. Alguns artigos de 80% a 96%, mas que já existia uma similaridade muito grande com o coronavírus de morcego, e que não se sabia ainda está em estudo, como foi esse salto desse coronavírus que estava no morcego para atingir os seres humanos. Né? Porque ainda assim, 96% é uma distância razoavelmente grande. Mas foi descrito no pangolim, que é um tipo de tatu, que ele é originário da África e da Ásia, e que esse pangolim existia um vírus, se não me engano, acho que é 99% de similaridade que foi encontrado nesse tatu. Então, assim, aparentemente, o que se sugere é que esse vírus tenha saído do morcego e tenha passado para o tatu, e na medida em que Wuhan, que é onde teve o marco zero da pandemia, é um mercado úmido, né? Então, ou seja, a caça fica ali para que as pessoas vão comprar, então a caça fica o cadáver do bicho, e que a pessoa entrou em contato com o vírus ali, o vírus estava muito próximo de poder infectar o ser humano, que tinha 99% de similaridade, e aí ali começou a pandemia, ali começou as infecções, as principais infecções, é o que até o momento se acredita. Tá? Mais uma vez, a ciência não é imutável, existem outras pessoas que estão estudando certamente isso, mas até o momento esse é pacificado, que é onde começou a pandemia. Perfeito.
Eu não sei se eu sigo o roteiro, se eu... Uma hora só, doutor, vai ser curto demais, hein? Já Doutor, tem perguntas. Daniel. Doutor, Tá bom, Daniel. Depois... Perguntas? Então, Luiz Cláudio perguntou. Boa noite, doutor. Já estamos próximos para uma vacina contra o Covid-19? Quanto tempo? Então, já estamos próximos? Existem estimativas, mas assim, a questão é que, ainda que os governos... para a gente desenvolver vacinas e para que elas venham a ser utilizadas com segurança na população, elas têm que passar por uma enorme fases de estudo, por grandes fases que você tem que vacinar, principalmente vacina, né? Quer dizer, eu estava pensando na questão de tratamentos, mas principalmente a vacina, você tem que ver se a vacina ela é específica para aquele vírus, se ela vai causar uma imunidade de memória e se ela é efetiva, e que para isso você tem que vacinar pessoas que não entraram em contato com a doença e que eventualmente não vão desenvolver a doença uma vez que entrem em contato. Então, ainda que se pule alguns desses fatores, algum desses caminhos, né, dessas etapas da pesquisa, ainda aparentemente está um pouco... Embora as pessoas venham mostrando, já tem algumas vacinas que estão em testes, se não me engano, na China, acho que na Europa também tem um componente vacinal que já está em andamento, mas esses testes eles ainda demoram um tempo. Então, assim, eu vou evitar fazer colocações pessoais, do que eu acho pessoalmente. Mas, assim, eu apostaria, eu vou evitar, mas eu vou fazer nesse momento que eu apostaria inicialmente num fármaco. E aí, falando da questão do fármaco lá, que eu até brinquei da bala de prata, eu não acredito. A gente, quando chama bala de prata, é quando você acha que você vai resolver um problema com um tiro só. Bala de prata para matar o vampiro, matar o lobisomem. E que dificilmente a gente não... para doenças compostas, a gente utiliza, e faz parte também da minha pesquisa buscar novas alternativas terapêuticas, a gente tenta, para doenças compostas, buscar fármacos ou um coquetel de fármacos que possam responder várias questões da doença. Ou seja, de maneira geral, os mais básicos nesse caso, algo que vai matar o vírus e que também vai fazer uma regulação do sistema imune na medida em que a grande maioria das mortes está ligada à imunidade. Então, eu não acho que um fármaco que vai ser só... vai matar o vírus, matar não, inativar, né? Porque o vírus ele não é um ser vivo. Vai inativar o vírus, embora seja algo que seja importante para que você reduza o número de pessoas ou o tempo que essas pessoas estejam nas UTIs, o tempo de hospitalização de cada uma dessas pessoas que desenvolvem a doença, né? Lembrando só uns dados que a gente pode, depois mais na frente, discutir, já está pacificado, já se entende que 80% das pessoas que entram em contato com o vírus, eles não desenvolvem nenhuma sintomatologia. E se desenvolve sintomatologia, ainda é algo que às vezes nem se percebe. Mas 20% dessas pessoas, elas têm sintomas clínicos e 5% dessas pessoas precisam de hospitalização. E, na verdade, de hospitalização de terapia intensiva. 20% desenvolvem sintomatologia, normalmente buscam o sistema de saúde, e 5% precisa de terapia intensiva. Então, assim, são dados que já são aceitos dessa maneira. Temos mais uma pergunta. Essa aqui é boa também. A Helena perguntou. Doutor, em termos de controle epidemiológico, o que é mais eficiente? Isolamento ou as medidas sanitárias como máscara, lavagem das mãos, etc.? Boa pergunta. Ótima pergunta, e a gente entra um pouco em outras questões que a gente... Deixa eu chegar um pouco para poder... É um gancho, né? Então, assim, é uma pergunta que tem muitas variáveis. A questão de isolamento é importantíssimo, é o que está sendo indicado pela OMS, pelo Ministério da Saúde. Por quê? Mais uma vez, 80% das pessoas, elas às vezes nem sabem que tem um vírus e estão passando o vírus para outras pessoas, né? E quando a gente fala de doenças infecciosas, na verdade, essas doenças, o componente da doença é uma interação entre o agente patogênico, entre o vírus, nesse caso, e o hospedeiro,
a sua imunidade, né? A sua fisiologia. E aí, se a sua fisiologia, não, por algum motivo, não se adequar naquela interação, não responder de uma forma adequada, você tem as diferentes morbidades que normalmente podem levar ao óbito, né? Então, não se sabe ainda se algumas dessas variáveis, que já está descrito que as pessoas que têm doenças de base, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, elas são mais propícias a ter uma maior morbidade. Quando a gente diz morbidade, é a parte ruim da doença, né? Mas eu acho que seria falando diretamente sobre a pergunta, seria uma relação entre as duas coisas. A gente não pode, nesse momento, fraquejar no isolamento. A gente, pelo visto, o Rio de Janeiro vai ir além, né? Porque vai chegar ao lockdown. E a gente pode depois falar sobre essas diferenças entre isolamento e lockdown. Depois disso, eu já vou tentar entrar direto. E essas coisas estão relacionadas, certamente, a menor probabilidade ou possibilidade de que essas pessoas possam, 80%, passar o vírus para as outras que podem desenvolver uma viremia de 20% que podem levar à internação ou morte. Então, aí falando sobre... Ótimo, a gente pode já pegar o gancho para duas coisas. Falar sobre o que é o lockdown, o que é o isolamento social. Eu peguei aqui, tem uma parte do roteiro. Eu acho que vou direto para isso. Quer dizer, a gente... Sim, está dentro do roteiro. Então, não, só porque a gente acabou pulando, a gente não sabe, falando sobre a questão do vírus, não sei se todo mundo sabe como é que se pega o vírus. Eu quero abordar isso, que é uma coisa importante, até para a gente entender Perfeito. sobre isso que ela falou, da questão eu das tenho uma pergunta sobre isso. Mas, enfim, aí a gente falar rapidamente sobre a questão. Quarentena é uma terminologia que é antiga, né? Na verdade, ela foi descrita, a palavra foi criada na época, se não me engano, da crise da pandemia da peste bubônica na Itália, que era relacionada a 40 dias, que as pessoas tinham que ficar afastadas e tudo. A gente chama de quarentena agora, mas esse número de dias eles são variáveis, né? E a gente fala sobre quarentena. Vulgo quarentena. E se a gente falar de distanciamento ou isolamento social, acho que está muito claro para todo mundo que é você evitar o contato com pessoas que você já não estejam em contato, ou seja, as famílias mantêm contato porque moram na mesma casa, mas evitar contatos com outras pessoas que podem, os 80% que têm a doença e não sabem, né? E aí existem dois tipos de isolamento, que é o isolamento que se chamou de isolamento horizontal e vertical, que estava em discussão há algum tempo atrás. Então, basicamente, o horizontal é toda a população isolada e o vertical é você isolar algumas poucas pessoas, ou seja, pessoas que têm mais possibilidade de desenvolverem casos graves da doença, elas se manterem isoladas, mas as outras voltarem à vida normal, né, cotidiana. Não sei se uma vida normal a gente vai ter tão rapidamente. Verdade. E aí o lockdown é a paralisação total. Ninguém sai de casa, só as pessoas dos trabalhos essenciais, serviços essenciais, saúde, segurança, alimentação. O resto é em casa, sem sair. A gente viu a Itália fazendo isso muito nas mídias, né? As pessoas saíam, tinham que se apresentar, quem estava fazendo. Então, nesse sentido, a gente aparentemente vai entrar num lockdown. E por que essas coisas são dessa maneira? Quer dizer, a gente tem... não tem dúvida de que, pelo menos, isso já é uma coisa que um conhecimento para esse tipo de doença, que para que você cause uma imunidade que vai reduzir o número ou que vai manter a doença regulada, né, precisa de pelo menos 60% a 70% das pessoas com imunidade para essa doença. Então, em algum momento, eventualmente, grande parte das pessoas tem que entrar em contato com a doença. Agora, não pode todo mundo entrar em contato ao mesmo tempo, porque caso aqueles 20% precisem do sistema de saúde, o sistema de saúde não dá conta, como já está acontecendo no Rio de Janeiro e em outros lugares, Amazonas, enfim. Então, o sistema de saúde... e aí, como é que se faz isso? Como é que a OMS indica? Você liberou
hospital, liberou a CTI, você libera um pouco das pessoas para sair. Lotou, trava. Então é isso, vai liberando e vai travando, vai aumentando o número de hospitais, que é o que o Brasil está fazendo, né? A gente tem o hospital de campanha, por um lado, na Fiocruz, vai ter um no Maracanã, tem um na Zona Oeste, tem no Rio Centro. Então, é isso, você tem oferta de leito, você pode disponibilizar que as pessoas entrem em contato e 20% vão. Mas sempre tentando reduzir ao máximo a questão do contato. Então, aí voltando à pergunta dela, é isso. O contato, tão cedo a gente vai poder ter um contato tão próximo, quanto era o nosso normal, né? A gente vai sempre ter que manter por algum tempo esses cuidados. Perfeito. Perguntas. Sim. A Orlinda... Tem mais 10 perguntas, estou tirando uma. A Orlinda perguntou. O uso do anticoagulante, como Clexane, aspirina, seria para sintomas mais graves ou está sendo feito desde os primeiros sintomas? Então, aí a gente vai ter que falar um pouco sobre a questão da sintomatologia. E aí, a gente pode deixar essa pergunta um pouco mais para frente? Sim. Vamos deixar essa pergunta um pouco mais para frente. Orlinda, segura, que eu já vou te responder isso. Entendeu? Eu queria só voltar lá no início, falando sobre a questão da doença em si. Como é que a gente pega a doença? Não, só como é que, para que todo mundo entenda que talvez existam algumas perguntas ligadas a isso, como é que a gente pega a doença? O que a gente tem que evitar? Obrigatoriamente o vírus, para que a gente adoeça, ele tem que entrar, seja pelos olhos, nariz ou boca. É isso. A gente tem que evitar que o vírus entre pelos olhos, pelo nariz ou pela boca. E aí, nesse sentido, por isso que a máscara é importante. E eu vou falar um pouco sobre, se der tempo, sobre como usar as máscaras, porque todo mundo agora é obrigado a usar máscara. É algo que a gente ensina, leva tempo para ensinar aos nossos alunos a utilização desses EPIs e agora a população toda tem que usar. Então é importante que a gente dissemine essas informações. E o que eu digo para todo mundo que eu tenho contato, óculos, é importante, porque o vírus também entra pelos olhos. Hoje, sabidamente, para doenças infecciosas, isso já era uma coisa óbvia, mas ainda não tinha sido descrito diretamente para esse vírus, mas saiu um artigo hoje, eu estava lendo há pouco, que agora me falha de onde é esse grupo, mas que mostrou que os olhos são uma grande fonte de infecção. Nesse sentido, eu posso entrar diretamente falando sobre a questão da máscara. Eu acho que tem uma máscara aqui. Então, primeira coisa, se a gente for manipular álcool, a mão limpa ou lavou a mão uma vez limpa, a gente pega a máscara pelas alças. As máscaras são manipuladas somente pelas alças. Por quê? A parte interna da máscara é a área limpa e a parte externa da máscara a gente considera como área suja. Então, a gente manipula as máscaras pelas alças. A gente calça diretamente a boca e o nariz de uma vez. E se tiver que ajustar, ajusta-se aqui pela orelha. Ou uma vez que a máscara é colocada, a gente evita tocar no rosto ou em qualquer lugar, ainda que a máscara incomode. E eu sei que incomoda. Se tiver algum aluno meu aí, se tiver algumas pessoas que ligam, que trabalham diretamente com máscara, sabem que você botou máscara dá vontade de falta de ar. Você botou a sensação falta de ar. Você bota a máscara da mesma dá vontade de coçar o rosto inteiro. É a primeira coisa que te dá vontade. Mas a gente que tem o costume de usar máscara tem que se manter, a gente não coça. E aí a questão, máscara e óculos para evitar a entrada do vírus. A entrada do vírus pelos olhos e pela boca. Ou seja, a utilização da máscara sempre com a mão limpa. Se tiver que manipular a máscara, limpa a mão de novo, manipula. Se não tiver jeito, quer coçar, limpa a mão, tira a máscara, coça o rosto de qualquer outra maneira que você entenda que não existe a possibilidade de você ter sujado. Então, coça-se com outras áreas que evite coçar com a mão. Evitar ao máximo você tocar o rosto, porque o vírus ele precisa entrar olho, nariz e boca, tá? E mais à frente a gente entra sobre a questão das recomendações de limpeza, que acho que é uma pergunta que você ficou de fazer. Então, eu tenho uma pergunta sobre contágio. Pronto. Eu tenho uma pergunta sobre o contágio. Fechou, vai lá. Eu tenho duas, mas eu vou deixar outra para o final. Eu vou fazer uma específica sobre o contágio, já que a gente está dentro desse aspecto. Sim.
Lá nos Estados Unidos foram descobertos, em princípio, né, mais 14 mutações, possivelmente Ótimo. 14 mutações da Covid. A minha pergunta é, dentro desse aspecto das 14 mutações, olhando do ângulo mundial, porque teve uma maneira ele infectou a Itália, no outro a Espanha, no outro a Alemanha, no outro a Austrália, né? E agora aqui no Brasil, que é um país tropical, o contágio é o mesmo e os sintomas os mesmos? Ou existem diferenças nessa possibilidade? Então, imagina-se que sim. Imagina-se que tenha que isso seja uma coisa comum, né? Agora, obviamente, as mutações... O que é uma mutação? É uma modificação no gene, e que a modificação no gene faz com que você tenha uma ação diferente ou estruturas diferentes, e que tudo isso depende... Como a mutação ela é aleatória, uma mutação ela não acontece direcionada, normalmente. Ela é aleatória, agora ela é selecionada naturalmente. Uma mutação que, em teoria, não seja benéfica, a tendência dessa mutação, desses agentes que desenvolvem essa mutação, é se perder. Uma mutação que seja benéfica para que aquele agente se mantenha, a tendência é ela persistir. Então, as mutações são aleatórias. Você falou muito bem, o vírus saiu da China, chegou no Brasil, tinha 3 mutações diferentes, e agora, há pouco tempo, se não me engano, o pessoal da FRJ descreveu que tinha mais de 10, mais de uma dezena de mutações. Essas mutações elas são aleatórias. Até agora não se sabe e não se tem como saber exatamente o que cada uma delas vai levar. É óbvio que se for a interação entre a nossa fisiologia, o nosso sistema imune e o vírus depende de como esse vírus se apresente para a nossa fisiologia. E se for uma alteração que seja tão drástica na fisiologia do vírus, na estrutura do vírus, certamente isso vai levar a uma resposta diferenciada. E aí, talvez, quer dizer, a pergunta que sempre entra, né, pegando um gancho disso, mas aí se eu pegar uma vez a doença, eu posso pegar de novo? A tendência é que, se você mantiver a estrutura... Falando rapidamente sobre como é que a gente como é que a gente tem a imunidade. A imunidade, o que a gente chama de resposta imune, ela precisa de alguns fatores específicos que tem que causar uma inflamação que seja chamada uma inflamação robusta, uma inflamação forte. Ou seja, se você entrar em contato com uma infecção ou qualquer outro agente que não cause uma inflamação robusta, dificilmente você vai levar a uma produção de células ou de memória imunológica. Ou seja, é uma produção da fisiologia imune que vai estar preparada para, quando você entrar em contato novamente com aquele agente, você responder muito mais rapidamente. Então, por isso que as vacinas, de maneira geral, você toma vacina e muita gente tem problema com o adjuvante, que é o ovo, porque o ovo é um adjuvante que é o que vai induzir a inflamação. Porque precisa-se que você cause uma inflamação específica para que você tenha o acesso de células que são células importantes para o desenvolvimento dessa imunidade, e que isso vai persistir por algum tempo. O organismo precisa ser provocado. Precisa ser provocado e de uma forma robusta. Então, se você entrar em contato... existem casos, ainda isso está em estudo, porque tem casos de gente que entrou em contato com o vírus e que aparentemente não desenvolveu imunidade. Você vai buscar a imunoglobulina, que é a proteína que a gente produz quando a gente entra em contato com um agente que a gente que o nosso organismo não reconhece. As pessoas não têm essa imunoglobulina, não tem a proteína, não tem IgM, IgG. Principalmente IgG, né, que é uma proteína de mais tardia. E aí, nesse sentido, você até agora não sabe dizer se você pode pegar de novo. E vou além, quer dizer, você tem as gripes sazonais, você toma a vacina um ano, no outro ano você tem que atualizar aquela vacina, porque o vírus ele se modifica. Então, não se sabe se o SARS-CoV-2 vai precisar de uma atualização sazonal numa eventual vacina, né? Agora, vírus, e aí quando você fala sobre as mutações, a mutação acontece na replicação. Um vírus que se replica muito rapidamente, que você grande parte da população desenvolve aquele vírus e ele está se replicando, a chance de você ter mutações é muito maior do que quando você tenha um agente que se desenvolva menos ou que se replique menos. Então, mutações vão ser enormes quanto mais o número de replicação. Perguntas? Então,
A Leda fez 2 em 1. Doutor, qual é a faixa etária que tem maior casuística? Os óbitos sempre são resultado de doenças pré-existentes? São 2, certo? Certo. São 2. Isso é uma boa pergunta e não sei se existe uma resposta específica. Porque, assim, se entende que até o momento as pessoas que têm doenças de base são as pessoas que têm maior morbidade, que sofrem mais com a doença e que podem levar a uma letalidade. Agora, aquilo tudo que a gente falou sobre a questão da imunidade, e aí tudo depende da relação entre o vírus e a nossa imunidade, a nossa fisiologia, não se sabe como é que essa relação vai acontecer na medida em que, eventualmente, a pessoa pode ter algum problema imune e que não saiba, ou algum receptor, quer dizer, já se descreveu, tem um artigo mostrando que se utiliza a ECA, né, que é um receptor de algumas células que o vírus utiliza para entrar, né? E, enfim, existem muitas alterações. Agora, já é descrito que grande parte das pessoas, ou que tem doenças de base, né, ou que certamente está ligada a uma determinada faixa etária, e que certamente tem também doenças imunes, quer dizer, as pessoas de mais idade não têm a mesma imunidade, não têm a mesma replicação celular e tal de uma criança, né? Agora, tem criança que está morrendo, e aí não se sabe por quê. Até então, quer dizer, é um vírus que ele, até então, as informações são... A ciência desse vírus está sendo montada ao longo do tempo. Né? Um quebra-cabeças. É um quebra-cabeças. Perguntas. Essa aqui é legal. Vai. O Luiz perguntou, por que os diabéticos estão no grupo de risco, haja vista não ser uma doença respiratória? É uma boa pergunta. Mas a questão é que, aquilo que eu coloquei, na verdade, a infecção ela leva a um quadro sistêmico. A gente, na verdade, quando estuda agora a imunologia, a gente diz que é neuroimunoendócrino, porque está tudo relacionado. A questão neurológica, a questão imune, a questão de endocrinologia, que é a nossa fisiologia, né? É tudo diretamente relacionado. E quando você tem uma doença de base, e isso, inclusive, é um dos fatos, se a gente for falar um pouco de sintomatologia, que leva a casos graves, se você tiver alguma doença de base, que ela não esteja controlada, se você tiver com febre e falta algum desconforto respiratório, a indicação é procurar o sistema de saúde, não diretamente, mas inicialmente é ligar para ter um atendimento primeiro pelo telefone, e isso vai e os telefones estão da OMS, estão da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, que vai te indicar para que você busque o atendimento no sistema de saúde. Agora, a questão do diabético e do hipertenso é toda essa questão fisiológica, quer dizer, você tem uma doença de base que vai te dificultar, que você já não tem a fisiologia adequada e você está passando por uma infecção que vai te levar a uma resposta muito agressiva, né? Que é o que as pessoas estão... Uma das principais causas de internação para essas pessoas é o tal do burst inflamatório. Você tem uma alta resposta imune e que vai te levar à internação. Então, essas doenças de base já são per si dificuldades do seu sistema fisiológico funcionar. Perfeito. Eu tenho uma pergunta em particular para te fazer, Daniel. Agora. Você sabe que eu sou operador de segurança pública, né? Sim, sim. Sou policial militar. Então, o que acontece com a classe policial militar? Antes de entrar na classe de saúde, né? Os profissionais de saúde. Nós pegamos o nosso material, o EPI, mas não é o EPI sanitário, é o EPI normal. Armamento, fuzil, colete. Ao sair de serviço, nós deixamos esse armamento e esses coletes em um local específico, onde ficam, por exemplo, no meu batalhão são 420 homens, onde ficam os 420 coletes e as 420 ou mais armas e outros equipamentos ali. E isso fica trocando dia por dia. Nós não estamos usando, não recebemos em nenhum momento, óculos, apenas a máscara e o álcool gel e um álcool 70 para passar na viatura. Ou seja, na verdade, assim, a grosso modo,
o vírus, né, não apenas a Covid, mas qualquer outro tipo de oportunista, né, vírus, né, ele está ali crescendo cada dia mais de maneira que não tenha controle. Isso é uma lenda ou isso é fato? Então, aí vem aquela questão da gente entender como é que a doença, como é que se pega a Covid. O vírus, ele precisa, e aí tem algumas indicações, eu ia falar, quando a gente for falar, e aí não quero deixar de falar sobre isso, que é as nossas recomendações de limpeza, mas assim, o vírus, ele já está descrito, houve um artigo mostrando especificamente uma comparação do SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2, o 2, que é o atual coronavírus que está causando essa pandemia, o tempo que ele vive em determinadas superfícies. Então, assim, aço inoxidável, 72 horas, 3 dias. Plástico, 3 dias. Papelão, 1 dia. No cobre, 4 horas. Aerossol, 30 minutos. Então, essas... Polímero. Então, polímero, na verdade, é um tipo de derivado de petróleo, imagina. Então, e aí, nesse sentido, você... óbvio que tudo depende. Se você tiver ali uma secreção, se a pessoa cuspiu em alguma superfície, o vírus ele vai estar circundado de estruturas que vão aumentar a possibilidade dele se manter naquele local. Então, assim, vai depender. Se é o suor, se a pessoa chorou. Esse artigo mostrou que a lágrima também pode passar o Covid, porque a pessoa é uma das formas de transferência do vírus. Perfeito. O vírus, então, assim, pensando especificamente nisso, na verdade, a única coisa que se busca evitar e que tem que ser individual são os EPIs que entram em contato diretamente com as áreas que tem que se manter isentas. Olhos, nariz e boca. Então, máscara tem que ser individual, você, depois de algum tempo de utilização, tem que trocar essa máscara. Ela, em teoria, de 2 a 3 horas, se você não suar tanto, mas sua, se ela estiver molhada, ela já não tem a mesma capacidade de filtrar. Óleo, se você estiver usando óculos, é importante também, já está sendo mostrado nesses artigos, e a gente que trabalha com infectologia já sabe que óleo é uma fonte importante também de infecção, uma área de entrada dos patógenos. E agora, eu acho que talvez essa questão do colete, coisas nesse sentido, enfim, não sei se eu consigo achar uma forma de reduzir, quer dizer, se existe um problema, porque não sei se você em algum momento vai passar a mão no colete e vai passar a mão no rosto, mas exceto isso... É comum. Evitar, então, a questão é essa, não pode fazer com que, possibilitar com que o vírus entre olho, nariz e boca. Então, você está usando a arma do colega, você não vai passar a mão no olho, você vai dirigir a viatura, não vai passar a mão no rosto. Você está usando um colete, que talvez seja a questão da vestimenta um pouco mais problemático, porque a pessoa sua, e aí não sei se espirra, se limpa secreção, e aí talvez seja um pouco mais problemático pelo tempo que se leva para isso. Mas, sabidamente, 4 dias depois, em superfície, o vírus, aparentemente, ele está inativo. Né? A gente não diz que ele está morto, a gente quer inativo, porque o vírus, em teoria, não é um ser vivo. Né? E aí eu queria não deixar de falar sobre a questão da limpeza. E principalmente então, todo mundo pergunta sobre a questão do álcool, como é que se faz álcool. É um bom gancho para limpeza, sim. Porque, assim, a gente falar sobre limpeza é uma coisa importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender da questão da limpeza é entender a estrutura do vírus. O vírus, ele é um material genético RNA que está circulado, que está dentro de uma cápsula de lipídio e proteína. O lipídio é gordura. A gordura, ela é degradada com sabão, ela é degradada com álcool, é degradada com cloro. Então, a gordura é facilmente degradável. E por esse motivo é que a gente diz para as pessoas lavarem a mão. Você lava a mão, tira a gordura da sua mão, você também está degradando a gordura do vírus. E aí que é a cápsula que envolve o material genético dele. Então, o vírus ele é um material genético envolto numa cápsula
lipoproteica, né? E aí, isso é facilmente degradável, essa cápsula lipoproteica. E quais são as principais recomendações? Sabão degrada a gordura. Então, você lava a mão de forma bem adequada, 30 segundinhos, com bastante água. Não tem como lavar a mão? Álcool a 70. E para algumas superfícies, a gente indica sempre hipoclorito, que é o cloro numa determinada concentração. Eu fiz aqui uns cálculos que eu sempre, se tiver algum aluno meu, vai ficar chateado comigo, porque eu sempre obrigo os alunos a fazerem um cálculo que é C1, V1, C2, V2, ou concentração e volume inicial, concentração e volume final. Que é você, no caso, o álcool 70% para 1 litro, você tem o álcool comercial, que ele é 92,8%. Esse álcool que a gente compra comercial não é o 46%. Esse álcool você compra em lojas específicas de limpeza, tá? É o 92,8%, 92,6%. Mas a gente consegue fazer uma adequação, porque o vírus ele, já está descrito que a inativação dele ocorre entre 60% a 80% de álcool. Mas, então, 70% é o meio, é a média, né? E o álcool 70%, na verdade, ele funciona para grande parte dos patógenos. Grande parte, não para todos. E aí, como é que a gente faz isso? Eu fiz o cálculo aqui, a gente precisa botar 754 ml, que é mililitros, de álcool para 246 ml de água. Só que uma forma fácil, isso aqui eu obrigo os meus alunos a fazerem essa conta. Ah, tem que fazer álcool? Faz lá a conta e me mostra. Não. A forma fácil disso, e eu espero que eles não façam isso a partir de agora, né? Porque vão aprender e vão agora não fazer mais os cálculos lá nos cadernos dele, é o seguinte, 3 partes de água, porque 754 é praticamente 3 partes de 1 litro. E 246 é uma parte. Então, se você dividir 1 litro, uma parte desse litro, 250, seria 246, a gente arredonda para 250. Seria de água e o resto de álcool 92,8. Mas se você quiser fazer com outras formas, que não precisa ser exatamente por 1 litro, que não tem todo mundo que tem as medidas, 3 copos de água, 1 copo de água para 3 copos de álcool. Uma bacia de álcool, uma bacia de água para 3 bacias de álcool. Então, sempre 3 partes iguais de álcool para uma parte igual de água. Álcool 70%, uma vez que ele venha do 92,8%. E aí, quando a gente fala do hipoclorito, já pegando esse gancho, aqui água sanitária. A água sanitária ela é vendida no mercado entre 2 e 2,5%, que é o normal. No laboratório a gente consegue comprar, que é específico, a 10%, 12%. Mas no mercado a gente compra de 2 a 2,5% de cloro ativo. E o que está descrito já pelos guidelines, pelos manuais, que a gente precisa usar ele em torno de 0,1% a 0,5%. Então, se você tem ele de 2 a 2,5%, se você diluir ele 10 vezes, você vai ter ele 0,2 a 0,25%. Então, uma forma muito fácil de você botar 9 partes de água para uma parte dessa água sanitária. Então, água da bica ou água do filtro, enfim, para água sanitária, uma parte. 9 de água normal para uma parte de água sanitária. Você vai fazer ela estar a 0,2 a 0,25, que é a faixa que funciona, porque funciona de 0,1% a 0,5%, específico para a Covid, já foi mostrado tanto pelo CDC, eu estou usando o manual da CDC e da OMS. Isso está descrito para o SARS-CoV-2, tá? Então, são as formas adequadas. Rapidamente falando sobre isso, como é que eu faço? Se eu for ao plantão, se eu for ao trabalho, eu chego em casa, o calçado, numa toalhinha do lado de fora, eu limpo a sola do calçado, deixo ele isolado, fica lá por algum tempo, ou eu posso limpar também ele totalmente ou com álcool ou com água com o próprio hipoclorito. A roupa, se eu tiver que reutilizar aquela roupa, se eu for trabalhar no dia seguinte, a calça jeans eu não vou lavar, eu deixo ela lá isolada e no dia seguinte eu visto novamente. Mas de maneira geral, todas as outras coisas, e aí como também o plantão não tem sido de um dia sequencial, eu boto tudo para lavar. E aí, para lavar, é no sabão normal. O sabão degrada o lipídio do vírus. E aí, você pode lavar tranquilamente como a roupa normal. Tá? Então, e aí,
Celular, o tempo todo passando álcool 70. A gente usa muito celular na rua, usa muito celular, seja onde for. Então, tudo que chega da rua, que possa passar álcool 70, exceto o pé, que não põe hipoclorito, o pé, né, que é de calçado, exceto isso, é tudo álcool 70. A roupa para lavar e as outras superfícies todas. Cartão de crédito, se comprar alguma coisa. Na mesma hora, eu ando já com um borrifadorzinho de álcool 70 no bolso. Mas aí já é uma coisa de quem aí trabalha... É toque, né? É isso, tem um transtorno obsessivo compulsivo disso. O tempo todo passando álcool na mão, mas é uma coisa de quem trabalha em laboratório. E aí, usei o cartão de crédito, já saturei a mão de álcool e a mão molhada de álcool mesmo, já passo no cartão, já guardo ele, mas ainda assim chegou em casa, eu passo álcool em tudo. Tá? Então as recomendações é essa: compras, chegou compra, aqui em casa é álcool em tudo. A gente passa álcool 70 em tudo, mas pode ser também sabão. Tem gente que passa aquele sabãozinho de limpeza. Aqui nós limpamos tudo também, do sabão. Então, é isso. Tem que ser porque a gente não sabe onde é que o vírus é invisível, né? É um inimigo invisível. A gente não sabe onde ele está. Então, a pessoa que botou lá, de repente, ali na prateleira, podia estar com uma secreção com vírus e você está levando para sua casa. Então, antes de entrar em casa, tem que estar tudo limpo. Tá? E aí você chegou da rua, banho. Eu queria muito falar sobre isso, se tiver alguma dúvida aqui. Se o policial ficar exposto ao sol por pelo menos 2 horas, ajudaria a esterilizar o colete? Não tem evidências. Não tem evidências disso. É óbvio que a insolação, né, sabidamente vai ajudar, mas tem áreas do colete que não vão estar sob sol. A temperatura não tem evidências de que a temperatura que porventura o sol possa atingir em meia hora. Foi meia hora que ele colocou, não sei. Não tem evidências de que isso possa ser adequado. Então, talvez uma forma adequada é borrifar álcool na superfície toda. Você recebeu o colete, álcool 70 no colete todo, passou a superfície que é para reduzir, mas a grande questão é evitar botar a mão no rosto, evitar deixar com que o rosto seja uma porta de entrada para o vírus. É isso. O vírus ele não pode... Existem outras formas, e isso, certamente tem alguém estudando, quer dizer, o vírus ele pode certamente atingir a corrente sanguínea, causar uma viremia, que é quando o vírus está circulando no corpo. Tanto é que alguns artigos já mostraram que tem o material genético é o RNA do vírus no sêmen, só que isso não quer dizer, por exemplo, que a pessoa... que o vírus vai transmitir, que o vírus esteja de uma forma adequada para a transmissão. Pode ser só o material genético dele. Mas não tenho dúvida de que o vírus, ele certamente, isso está pacificado, que essas doenças elas são sistêmicas. Né? Então, mas até então não se tem uma demonstração, não existem casos de como funciona caso o vírus entre pela corrente sanguínea. Então, assim, as principais recomendações é a infecção de vias aéreas e arroz. Ficou pendente a pergunta lá de cima. Pergunta. Foi, né? Teve uma pergunta. Então, aí na verdade é uma questão que isso o pessoal da clínica, porque a forma de você tratar a doença, na medida que você não tem algum fármaco que seja específico antiviral, que vá reduzir a replicação do vírus ou inibir a replicação do vírus, é você tratar as doenças, a morbidade que está relacionada à infecção. Ou seja, então, teve um artigo que mostrou que você tem uma degradação de determinadas células do corpo, e essas células liberam uma substância que se chama hemioxigenase, que é a substância que está relacionada à oxigenação, e que isso vai causar diretamente uma deposição do heme no pulmão, e que pode ser que isso cause uma doença sistêmica, que você vai causar... pode ter coagulação dentro dos vasos, né? Problemas de coagulação, e que esses problemas certamente vão ser reduzidos quando se faz tratamentos específicos para aqueles casos. Então, se você tiver algum problema, se a pessoa tiver com problema de coagulação está me faltando a terminologia aqui, mas dentro dos vasos sanguíneos, se você tiver com problema de coagulação, se estiver coagulando, você tem que tomar um anticoagulante. Isso é óbvio, mas é para você manter a sua fisiologia. Porque o adequado para que você trate essas pessoas é
reduzir o problema fisiológico que o vírus vai causar. Então, se ele está causando problema de coagulação, aumentando a coagulação das pessoas, trata-se com anticoagulante. Mas aí quem faz isso é o clínico. Né? Perfeito. Será que Daniel, alguém tem dúvida aí do... Temos alguns poucos minutos. Temos 4 minutos, hein? Posso, de repente, tacar a bomba aqui falar sobre os sintomas e como é que a gente procura... Sim, vamos embora. Que eu acho que isso é importante. Sim. Então, os sintomas mais comuns. Febre, dor de cabeça, tosse. Adicionou depois questão que não está diretamente... Porque eu sempre brinco com todo mundo que fala comigo, eu acho que eu peguei. Todo mundo que eu comento, que eu converso sobre, eu acho que eu peguei. A tendência do ser humano é achar que aquela sintomatologia que você tem, que pode ser por qualquer outra questão, está relacionada a uma doença que você esteja em contato. A pandemia, como está atingindo todo mundo acha, né? Mas as pessoas que trabalham com outras doenças, eu acho que eu posso ter pego. É isso. A tendência do ser humano é achar que desenvolveu a doença. Embora não seja difícil, porque é isso. Ela se replica muito rápido, 80% das pessoas não sabem que tem e estão passando. A média de transferência do vírus é uma pessoa doente passando para outras 3 pessoas. Era 4, mas agora no Brasil a média parece que é 3. Então, um doente passa para 3 pessoas. A chance das pessoas terem entrado em contato é alta. E aí, entrar em contato, diferente da pessoa que está lá na linha de frente, o médico que está entubando, a enfermeira ou a técnica de enfermagem que está limpando as pessoas e entrando em contato com um número muito grande de partículas virais, a gente, no nosso dia a dia, entra em contato com números menores dessas partículas virais. Coriza é um sintoma? Coriza é um sintoma que também pode estar relacionado. Aí, diferentes sintomas podem estar relacionados com a doença. E aí não tem jeito. Então, o que se indica? Porque é uma viremia, é uma doença viral, é um tipo de doença que atinge os pulmões, que atinge as vias aéreas, né? Então, a síndrome gripal, que é essa sintomatologia, essas clínicas, o que faz diferenciar para que a pessoa tente procurar o sistema de saúde e aí evitar, inicialmente, a não ser que esteja muito doente, correr, obviamente, para o sistema de saúde, mas se ainda estiver começando a desenvolver os sintomas, ligar. Me falhou, eu não separei o telefone. 136. Telefone 136, ligar 136 e dizer o que você está passando. 136. Então, os sintomas mais comuns febre, cansaço, tosse seca. E o que vai te dizer que você está em caso grave? Se a febre for persistente, febre alta por muito tempo, pneumonia, mas que a gente não tem como... A pessoa em casa não tem como saber se ela está com pneumonia ou não, né? E o principal de tudo é as pessoas que têm doença de base, se não estiver conseguindo manter essa doença regulada, o diabético, o hipertenso, se não conseguir manter essa doença e tiver com um sintoma febre alta, e o principal de tudo, que é a dificuldade de respirar, um sintoma que vai direcionar, que você seja inclusive direcionado para determinadas salas específicas. A gente fez um curso, todo mundo da área da saúde teve que fazer um curso do Brasil Conta Comigo, e que indica diretamente isso, que você tem sintomas específicos que vão mostrar que aquela pessoa precisa de um tratamento mais intensivo. E o principal desses sintomas é a dificuldade de respirar. Tá? Ou seja, o desconforto respiratório associado a outros sintomas. No desconforto respiratório, a pessoa está nervosa, não sai de casa e fica com falta de ar. Mas, assim, desconforto respiratório associado à febre e associado a esses outros sintomas, tosse seca, enfim, ligar para o 136, porque tem grande chance de você estar com um quadro importante. 1 minuto. A nossa live vai acabar. Tem que fazer outra, Daniel. Tem que fazer outra. Bem, a gente vai... Vamos lá. A gente faltou um montão de coisas. O que eu vou fazer? Vou pedir para as pessoas que continuem colocando as perguntas, mesmo depois da live. Porque o Daniel, eu vou mandar para ele a live, vai ficar exposta, ele vai respondendo se tiver tempo com isso, né? Vamos fazer outra live com o Daniel. Convidado aqui de frente. Quero agradecer o Daniel. Daniel, a doutora Janaína também aqui. Espetacular. Doutora Janaína? Para ele convidar a doutora Janaína. Vamos fazer uma live com os dois. Vamos convidar a doutora Janaína também para participar junto. Pronto. Tá fechando. Daniel, obrigado. Certo. Eu ia te fazer uma pergunta, não vai dar tempo. Deixa para a próxima. Tá? Te agradeço de coração. Muito obrigado mesmo. Tá? Importante. Sim,
Sim, muito obrigado, doutor Obrigado Daniel. você. Obrigado você pela